Eu sei o que deve estar passando pela sua cabeça agora. Nossa, você prometeu um vídeo de 200 bilhões, quadrilhões, quintilhões de horas e ele só tem isso e é ainda menor que o original. Calma, calma, queridinho. Eu vou explicar a situação. Acontece que pouco a pouco que eu ia fazendo esse vídeo da Nano, do remake, né, no caso, ele foi ficando maior, maior, maior e maior e eu não percebi. Eu não percebi. Eu pensei que tá, beleza, é só eu deletar algumas coisinhas do meu celular e eu consigo postar ele. Não consegui. Não consegui. Eu basicamente fiquei tentando, mas não rolou. Aí eu pensei, beleza, fudeu. Joguei 2 meses, 2/3 meses da minha vida fora, eu não vou conseguir postar essa porra. Só que daí veio uma ideia na minha cabeça. E se eu separar o vídeo? E cá estamos. Basicamente o vídeo inteiro ele foi dividido em 3 partes e cada parte eu falo sobre 2 episódios. Mas só pra não ficar muito chato, ou não ficar muito demorado, ou pra meio que compensar vocês pela demora toda, esse primeiro vídeo aqui eu vou dar as opiniões gerais da série sobre roteiro, caracterização de personagem, diálogos, essas porras assim. E além disso vai ter análise do episódio, né, do primeiro episódio. E além disso vai ter uma dinâmica que eu decidi fazer que, pra, né, evidenciar toda a comparação com o original, eu vou pegar, cada um dos 6 episódios, eu vou pegar um episódio do original para comparar com o remake. Por exemplo, se no episódio do remake fala sobre um assunto X, eu vou pegar no episódio do original que fale sobre esse mesmo assunto X. Ou se não falar sobre o assunto X, falar sobre alguma coisa parecida. Para mostrar como antes era bem melhor. Enfim, eu acho que é só isso mesmo. Podem ficar com o vídeo, com essa desgraça desse vídeo que sugou 3 meses da minha vida. Eu não quero ver a cara da Nano nunca mais. Eu me sinto mais burro a cada segundo. Olha só, quando me falaram há uns meses atrás que o remake de Garota de Fora era horrível, eu pensei, tá, mano, é só a internet exagerando igual a tudo. Mas, tendo visto essa coisa aí, acho que a única coisa que eu posso fazer é parabenizar essa série. Porque não são todas as séries que conseguem realizar a incrível proeza de ter um episódio pior do que o outro. Mas como o vídeo é especial, eu bolei uma intro específica só pra ele. Ela começou tudo isso! A culpa é toda dela! Garota! Uma moeda sempre tem 2 lados. Em uma sociedade tão mesquinha, você tem que se destacar. Melhor se preparar. Beijinho da Nano. Eu realmente mereço isso de você? Você é maligna. Mas bem, por onde eu posso começar? Porque o que não falta é coisa pra reclamar. Olha só, vamos dividir por tópicos pra ficar organizadinho e bonitinho, todo cheirosinho, nenenzinho. Começando primeiro com a coisa que mais me incomodou, que foi a caracterização da Nano. Essa escalação que fizeram com ela. Primeira coisa a deixar clara é que eu não tenho nada, absolutamente nada, contra a atriz que faz a nova Nano. Tudo que eu vou falar sobre a aparência dela não é com o intuito de ofender ela, porque, pelo amor de Deus, a mulher é linda. Mas sim criticando a maneira como ela é inserida na personagem que ela está interpretando. Então, estamos entendidos? Ótimo. Então, o que define a Nano? A Nano, ela primeiramente nem chega a ser alguém, e sim mais um algo, né? Ou um conceito. Porque esse é o principal cerne da personagem, todo o mistério que se forma em torno da sua figura. E a aparência da Kitty, a atriz antiga da Nano, conseguia muito bem transmitir essa essência dela, porque a aparência dela mescla muito bem com essa ambiguidade da Nano, de ao mesmo tempo parecer inocente e ingênua, mas também ameaçadora, sedutora e manipuladora. Tudo depende de como é a ocasião que ela se encontra e como ela decidirá tirar proveito da mesma. Já a atriz da Rebecca, que é a nova Nano, não consegue transmitir esse quê de virar a chave de inocente para assustadora em questão de segundos. Porque o rosto dela é muito fofo pra isso. É difícil comprar que essa menina pode te ferrar,
que ela de um instante pra outro saiu de uma menina fofinha e indefesa pra uma maluca do caralho que você não consegue discernir o que caralhos é aquela coisa. Mesmo que você esteja assistindo a série se forçando a acreditar que a Rebecca consegue parecer ameaçadora, não rola. Então perder a ambiguidade da Nanou, que é algo tão importante pra ela, já é um tiro no pé muito gigantesco. Você tá tirando uma parte importantíssima da personagem. Mas calma, que a gente só tá começando. A franja. Por que só ignoraram a franja? Sendo que também era algo muito importante dela. Não podiam só ter dado, sei lá, uma peruca pra fazer pra Rebecca, já que na segunda temporada de Garota de Fora a Kitty usou uma peruca. Pode parecer que é só um detalhe vago, mas acredite, quando se trata de design de personagens, cada ínfimo detalhe é crucial. E na Nanou, a franja é uma delas. Eu pesquisei um pouco sobre o assunto para ter a certeza de que não era só um incômodo pessoal, e não era. Realmente tem uma pesquisa, digamos assim, sobre um efeito que uma franja pode ter sobre um rosto. Com a franja tapando boa parte do rosto, o foco acaba indo todo para outras áreas do rosto da pessoa, como os olhos principalmente. E os olhos da Nanou são um ótimo elemento para enriquecer ela, porque de novo, o olhar é um dos principais fatores que vai transmitir o deboche, a arrogância, a inocência, a superioridade, a loucura, entre outros traços. E com a franja exaltando os olhos, já te dá um motivo a mais para prestar atenção neles. E eu pesquisei qual era o tipo exato da franja da Nanou, para saber mais ainda os efeitos que esse visual causa no telespectador. E o tipo de franja dela é uma franja reta cheia, uma franja que consegue transparecer um ar jovial para a mulher, escondendo traços e linha de expressão na testa, e considerando que a personagem é uma aluna, né? E a atriz que interpretou ela já era uma mulher adulta quando fez o papel, podemos falar com clareza que a franja cumpre bem o seu papel. Porque eu duvido que você sabia que essa atriz tinha essa idade. Fora transmitir muito bem uma imagem de força e estilo, características muito fortes na personagem. E por isso também que muitas personagens em histórias de terror e mistério utilizam essa franja, como a Tommy, por exemplo, por nos obrigar a focar nos olhos da personagem. Cria um visual mais denso, marcado e um efeito estético excelente. Ignorar essa característica da personagem é como você querer, sei lá, fazer um Joestar sem a tatuagem de estrela. Ele perde a principal coisa que faz ele. Voltando naquele assunto dos rostos das atrizes, eu vou usar algo que é de suma importância em designs de personagens em desenhos. Por mais que eu saiba que a série não é um desenho, mas eu acredito que sirva do mesmo jeito. Eu sou bem leigo no assunto, mas vamos lá. Quando a gente vê o design de um personagem, ele precisa nos contar uma história, ou características desse mesmo personagem, sem nos falar nada. Uma peça de roupa, um estilo de cabelo, um jeito de falar, de agir, o formato do seu rosto ou do seu corpo. Usando exemplos reais, vamos de Luffy. O Luffy ele tem um design simples, com traçados simples e mais redondos, além de vestimentas também bem pouco chamativas. Porque o Luffy ele é alguém simples. Ele é só ele, um cara simples, carismático que não esconde quem ele é. Por isso que ele anda bem despreocupado, porque grande parcela das vezes não tem nada na cabeça do Luffy. Agora o King Bradley. O que você sente quando vê esse cara? Imagino que é ameaçado, porque ele tem cara mesmo de alguém que ocupa uma posição de poder bem alta e que não é nem um pouco amigável. Coisa que é muito bem utilizada no plot do personagem que... Olha o spoiler de Fullmetal, pra caso não queira ver, pule pra esse determinado tempo aí na tela. Ele é o homúnculo da ira. E escondem isso dando uma personalidade gentil e acolhedora para alguém com traços, linhas e trejeitos perfeitos de um cara que só de você olhar torto para ele na rua, ele iria querer te comer de porrada. Cruella. Traçados mais finos, um rosto com partes exageradas, um corpo magro, olhar malicioso e um casaco de pele gigantesco e muito maior que ela. Só com o design dá pra notar que ela é maliciosa, o quanto ela se acha e como gosta de aparecer, sem dizer uma única palavra. E agora vamos voltar para as atrizes. O rosto da Kitty tem exatamente o que a Nanou precisa. O rosto dela é mais pontiagudo, que já tira parte desse ar de fofura que a personagem não pode ter.
Seu olhar é mórbido, mas que ainda pode transicionar para olhos inocentes, ajudando tanto nas cenas de enganação quanto nas cenas de tensão, e a franja ajuda a ressaltar ainda mais essas características nela, ou seja, manipuladora, sensual, imprevisível e misteriosa. Agora Rebecca, o rosto dela é muito pequeno e com traços muito redondos, fora os olhos que são muito expressivos também. E o cabelo também muito normal, que querendo ou não tira a individualidade da personagem. Todo episódio a Nanou entra em uma escola nova e sempre chama a atenção tanto dos meninos como das meninas. Ela é uma figura que é muito difícil de deixar passar em branco. Ela é chamativa à sua maneira e com características assim fica impossível ver a Nanou nela. Eu sei que por elas usarem a mesma roupa pode parecer que não mudaram tanto, mas acho que já deixei bem perceptível como nem de longe é só a roupa que molda o design de um personagem. Durante o decorrer da série original, a gente nota como a Nanou ela tem trejeitos únicos, que no caso são as caretas, o modo de agir, o modo de andar, de falar e a sua risada. E são coisas que ficaram muito atreladas à imagem da Kitty, coisas que só ela sabia fazer. Tanto que se mais alguém tentasse imitar a risada da Nanou, a chance de matar qualquer um que estiver em volta de vergonha alheia é gigantesca. Todos os trejeitos da Nanou eram utilizados para intensificar o medo que as pessoas tinham dela, ampliar a tensão em uma cena, ou para evidenciar o quanto que ela ficava despreocupada com situações de vida ou morte, ocasiões onde ninguém normal ficaria tranquilo. E a Rebecca, ela tenta. Dá pra ver como ela realmente tenta, mas não funciona. Primeiro porque já estamos com a imagem da Nanou ligada a Kitty. Se desprender dela é algo muito difícil. E outra é porque o roteiro dessa série é uma merda. E simplesmente fode com tudo. Porque coisas que a Nanou fazia de vez em quando, eles ficam repetindo toda hora. Sem motivo nenhum pra estar em uma cena. Rola uma espécie de flanderização com a personagem. E se você por um milagre não conhece esse termo, é um termo bastante comum em séries e em desenhos que se consiste em um personagem que antes era dono de várias camadas, características e personalidade própria, sendo resumido a apenas traços específicos, virando só uma caricatura de si mesmo. E é meio que o que acontece aqui nesse remake de Garota de Fora, porque eles pegam características da Nanou que eram bem específicas, ou que tinham um contexto por trás pra estar naquela cena, e só ficam elevando até, sei lá, até a 15ª potência. Ficam fazendo toda hora. Ficam repetindo, tornando aquela característica que era tão importante na personagem completamente sem sentido e lógica e chata. É como se quisessem desesperadamente mostrar para o telespectador, só que não de uma maneira bem feita, né? Que tá, essa aqui é a Nanou, esquece a Kitty. A Rebecca agora é a Nanou, esquece essa porra. Pode parecer piada, mas não é. Ela fica fazendo careta sempre, agindo de maneira forçada e caricata, nem parecendo mais uma pessoa, ela fica só parecendo a bosta de um desenho e fica falando o tempo todo em terceira pessoa, sendo que isso era só usado para evidenciar como a Nanou era algo sobrenatural, não era alguém, ela era algo, ela é um conceito, uma anomalia, algo. Nanou é Nanou. Tanto que uma parada que eu tava pensando recentemente, que seria muito da hora que pudesse acontecer, mas eu duvido muito que possa acontecer, é que começassem a se referir a Nanou como it. Tipo, aquilo, aquela coisa. Aí quando os personagens percebessem que a Nanou ela é uma anomalia, ela é uma força da natureza que não dá pra matar, começassem a se referir a ela pelo pronome it, de coisa, ela é algo. Tanto que seria muito da hora se a Yuri ficasse chamando ela de it. Não de ela, não de she. Se it. Você é uma coisa, Nanou. Você é uma anomalia. Você é uma força da natureza que não deveria existir. Mas infelizmente pegaram toda a complexidade da personagem e jogaram fora. E jogaram fora para substituir uma série que o tempo todo parece que tá mais preocupada em ficar fazendo edit de TikTok do que realmente fazer uma história interessante. Eu não sei porque parece que atualmente as obras são só isso. É só isso, a maior preocupação é virar edit de TikTok. Não é fazer uma obra marcante, um personagem memorável, uma história que vá te abalar, vai mudar a sua perspectiva de mundo, ou te mudar como pessoa. Não. É só bora fazer aquele edit de foda, de Sigma. Uau!
Além de que toda hora, pelo amor de Deus, toda santa hora que a Nanou aparece, toca essa bosta dessa música. Eu já não aguentava mais. Vamos lá. Já vimos como em aparência passou longe e em trejeitos a mesma coisa. Mas agora na maneira de lidar com as situações. Ela acertou? Nem perto disso. O primeiro episódio já erra pra cacete nisso. Porque ele constrói a Nanou como uma espécie de lenda urbana. Um mito. Algo que não sabem se existe ou não. E isso já mata a coisa mais legal que tinha nos episódios. Que é a Nanou sempre sendo a aluna nova. Um mistério. Como que essa menina conseguiu entrar na escola do nada e no meio do ano? Por que eu não tenho memórias dela? Quem é essa menina? De onde ela veio? Tanto que daí que veio o nome, né? A Garota de Fora. Só que com ela já sendo conhecida e sendo falada como um mito por várias pessoas, isso ferra até com o nome da série. É tipo o Venom do Homem-Aranha 2 de PS5. Como que os caras querem me convencer que esse é o Venom, sendo que sem Ed, o nome Venom nem ao menos faz sentido. Venom é a parceria de Ed Brock com o simbionte, com ambos odiando Peter Parker. Nós somos Venom, veneno para Peter Parker. Mas não. No PS5 o cara é um veneno que quer trazer a cura pro mundo? Hã? Aí também tem o lance dela ser construída como o exemplo a ser seguido do episódio e não ter em nenhum momento qualquer tipo de feixe ou mostrando que, tá, quem achou que ela seria um bom exemplo tava redondamente enganado. Tipo, eu quero ser que nem a Nanou, eu quero fazer que nem as coisas que nem ela faz, piriri papapó. Puta merda, mano. Olha só, dando um pouco de contexto, no primeiro episódio, o moleque tá cansado de sofrer bullying e começa a procurar informações que levem ele até a Nanou, que, né, como aqui ela era uma anomalia, né, uma anomalia não, uma lenda urbana do Gugu, as pessoas sabem sobre ela. Alguém que se vinga daqueles que são otários, sendo que, se você viu o meu vídeo antigo sobre a Garota de Fora, sabe muito bem que a Nanou nem de longe ela é vingança. Vingança é um ato de retaliação contra outras pessoas por motivos pessoais, ou de buscar justiça pelo que fizeram com você. E a Nanou não luta por uma coisa assim. Por isso que eu nunca chamo os atos dela de vingança, e sim de punição, porque é isso que são. A Nanou não age por motivos pessoais, para salvar os fracos e oprimidos, ou se vingar de algo que houve com ela. O salvamento de um indivíduo pode vir por uma consequência dela querer punir alguém, não por ela querer salvar aquela pessoa desde o início. A Nanou não é justiceira. Muito pelo contrário. Várias atitudes dela são bem questionáveis. E outra parada que ferra ainda mais essa Nanou é como ela sempre pune de maneira direta. A graça de acompanhar os episódios é como ela sempre arquiteta planos para que os erros e principais quedas venham das próprias pessoas que estão fazendo a merda. Ela provoca direta e indiretamente, levando eles ao limite, para dar mais ainda o gosto de... Cara, são só as consequências das suas próprias escolhas. Eu não fiz nada. Sempre foi você. Para o declínio e surto de quem se fudeu ser pior ainda, porque ele sabe que quem fez a merda foi ele. A menina não tem culpa, ela só deu um empurrãozinho. Tem episódios que a Nanou, ela forja uma personalidade um episódio inteiro, só para conseguir derrubar alguém. E no remake parece que todos os episódios ela é a mesma pessoa, fazendo os mesmos trejeitos exagerados, sem ter a parte da manipulação, que era uma parte muito foda de se ver da personagem. Aqui, essa Nanou, ela parece mais uma Deus Ex Machina. Ela chega voando. Ela é alguém sempre pronta pra tudo, mas não de uma maneira da hora, sabe? A Nanou antiga, obviamente, também tinha poderes, né? Mas era algo feito muito mais em entrelinhas do que só jogado na sua cara. Até mesmo quando eram coisas absurdas, nessa porra de remake, tudo é tão óbvio. Não dão pra você um minuto pra você pensar, já que tudo é feito de um jeito tão literal, que se um personagem tá sentindo dor, eles precisam exagerar no efeito sonoro pra você ver a dor dele. Tem uma cena que a Nanou tá jogando xadrez com o professor e tudo fica tão escancarado que é pra mostrar como ela tá na frente dele e ela, uau, dá checkmate em todo mundo porque a Nanou é incrível, ela chega até a prever as falas dele. O prédio não reinaugurar no prazo, eu vou ter problema. Checkmate. Nice!
Parece que estão te chamando de idiota. Porra, eu sei que tá doendo. Eu sei que ela é inteligente. Enfim, a Nanou de verdade nunca dá o tiro. Ela enlouquece o atirador para fazer ele atirar nele mesmo. Essa é uma parte crucial da personagem. Ela não resolve conflitos de maneira física. Ela usa o cérebro dela para manipular suas vítimas. Não quer dizer que ela não é forte. Ela é. Ela só não quer usar essa força. Como ela mesma já disse em um episódio. Ela gosta de fazer as coisas com paciência. Ver as vítimas se definhando aos poucos. Ela pode muito bem só chegar e dar um tiro em alguém. Mas que graça teria isso? A direção dos episódios antigos era realmente uma parte muito interessante, porque como cada episódio era dirigido por uma pessoa diferente, conseguiam transmitir muito mais o sentimento de é outra escola, são outras pessoas, é outra história. E permitindo que muito mais visões únicas e estilos diferentes de se contar uma história fossem apresentados ao público. E sabe qual é o pior? É que no remake também funciona assim. São vários diretores. E eu nem ao menos consegui notar isso. De tão parecidos e sem alma que os episódios eles são. Outra coisa que ajudava muito nessa coisa de cada episódio era único, era como a Kitty conseguia atuar muito bem. Cada episódio transicionávamos para uma Nanou diferente da do episódio anterior. Já na da Rebecca, de novo, parece que é tudo a mesma personagem, agindo do mesmo jeito, com as mesmas feições, tirando essa parte importantíssima da personagem. A minha mente não conseguia assimilar que aquela era a Nanou. Eu não conseguia ver a Nanou nela. Cada episódio ela deveria agir de um jeito, gerando um interesse no telespectador e tentar entender o que raios ela é, ou o que ela quer. É muito fácil você sentir sono assistindo esse negócio. Você não consegue sentir suspense, ficar aflito, tenso ou algo parecido, justamente por ser tudo tão superficial e caricato. Às vezes eles exageram tanto em uma cena que você só pensa, não é possível que esses miseráveis querem mesmo que eu fique aflito com essa porra. E a Nanou ser alguém neutra e sem régua de moralidade aqui, é também completamente esquecido. Não tem uma cena que você fica pensando, nossa, será que a Nanou não passou dos limites? Olha quem se fudeu só pra ela conseguir fazer essa punição. Não. Aqui ela é só a salvadora da pátria e foda-se. Não tem ninguém inocente se ferrando por causa dela. Ou do jeito dela de agir, parece que não há consequências para as coisas que ela faz. Ou peso para as atitudes tomadas nesse negócio. Cada episódio de A Garota de Fora era como uma fábula. Uma história que usava ambientes escolares como base para críticas há muitas atrocidades que existem naquele lugar, onde o entretenimento vinha principalmente de ver algum arrombado se fuder, mas uma crítica a coisas que são muito frequentes, não só em ambientes escolares, mas no cotidiano em geral. No primeiro episódio, um professor que se aproveitava da inocência das alunas. O segundo, alunos que deixavam sentimentos egoístas ultrapassarem a vida de sua própria colega. O terceiro, profissionais do ensino que envenenavam a cabeça de seus alunos, propagando desespero por se destacar e ser o melhor. Enfim, eram assuntos sérios, tratados com a seriedade necessária. Agora no remake, também são temas sérios, e que dariam temas para episódios ótimos. Mas é tudo contado de uma maneira tão tosca que às vezes fica de mau gosto. Como a cena em que uma menina que teve a foto da sua calcinha vazada por colegas, e a indignação da desgraçada não é que ela foi assediada, tendo seu íntimo vazado para toda a escola, é que no dia que tiraram a foto, ela estava usando uma calcinha feia. E por isso ela recebeu uma nota baixa e ficou puto com isso. Mano. Ou sei lá, a punição da Nanou para um cara que fazia um bullying pesado, se substituir a cadeira dele por um vaso, dar um papel de cocô e ficar fazendo barulho de peido, com essa cara de idiota. A mesma Nanou que fez uma filha só para uma única punição. Pois é, muita gente esquece, mas a Nanou já fez uma filhinha já. Não é você, Yuri, sai pra lá. O roteiro de todos os episódios é fraco, previsível e não tem impacto nenhum na sua vida. Coisa que os episódios antigos conseguiam fazer muito bem. Tem episódios que te deixam verdadeiramente desconfortável, porque essa era a intenção. O clima era mórbido, sombrio e angustiante.
Nesse não consegue te fazer sentir aquele medo ou receio do que a Nanou vai fazer com aquela pessoa. Parece que pegaram a série inteira original e parodiaram essa porra. Pense numa sériezinha chata. Agora finalmente vamos para a análise dos episódios do remake. Dá pra ver como eu tô muito animado, né? Nem parece que eu tô há mais de 2 meses nesse vídeo. Sky era um garoto que sofria bullying dos colegas porque sim, o roteiro não explica por que, como ou quando começou aquilo, só sabemos que ele sofre bullying. That's just lazy writing. E de acordo com a narração da Nanou que ela fazia em boa parte dos episódios no original, o principal cara que comete todo o bullying só fazia isso porque sofria agressões em casa. O velho caso de o sonho do oprimido é se tornar o opressor. E o Sky escuta em algum lugar que também não sabemos de onde veio, sobre a Nanou. Uma garota que sempre conseguia se vingar de qualquer um que fosse filha da puta com ela. E ele então fica curioso para conhecer e pedir a ajuda dela. Ao invés do arrombado, sei lá, tentar conversar com os pais, diretores, colega, polícia ou qualquer porra, ele vai confiar em uma lenda urbana da internet pra salvar ele. E deu pra perceber como essa série queria fazer essa exaltação da Nanou como uma grande volta da Nanou. Tipo, olha gente, uma recapitulação para quem era a Nanou, quem foi a Nanou, como é que ela fez as coisas, como a Nanou era pica, como ela era aquilo, como era isso. Essa aqui era a Nanou, tá? Ela tá diferente, mas ela é a Nanou, tá? É a Nanou. Eles tentam muito jogar na nossa cara que agora essa é a Nanou. Parece que querem que a gente esqueça completamente do original. Só que no contexto da série isso ficou uma merda, porque a maior graça dos episódios era todo o mistério que era construído em torno da Nanou. Ninguém sabia quem ela era, nem de onde veio. Ela só surgia do nada. E o Sky vai ficando cada vez mais obcecado pela Nanou, tentando achar ela de qualquer maneira. E acho engraçado como essa menina aí parece mais a Nanou do que a própria Nanou que eles escalaram. E no meio da noite, um perfil com o nome Garota de Fora diz que tem a resposta para ele achar a Nanou. Mas era só alguém zoando com a cara dele. Spoiler, essa aí realmente era a Nanou zoando com a cara dele. E eles realmente querem fazer você acreditar que agora, nossa, essa é a Garota de Fora. Olha aí no perfil, é a Garota de Fora. Oh my god, a girl from nowhere. A Garota de Fora. E não, essa não vai... Chega do pigarro aqui. Bem que pedir uma pastilha. E não, essa não vai ser a primeira vez que vão enfatizar o nome Garota de Fora pra enfatizar que a Nanou ela é a Garota de Fora. Isso é muito chato! E o principal cara que fazia bullying com o Sky queria que ele fizesse seu trabalho, típico clichê de nerd fazendo o trabalho do valentão. Só que o Sky ele mete o louco e xinga a professora no trabalho, fazendo o valentão levar um corretivo do pai, onde ele quebra a mão dele como punição. E a parada que mais me deixa indignado nessa merda toda é que esse animal do Sky sabe que estão atrás dele. Já foram atrás dele mais do que uma vez. Ele sabe que os caras são doentes da cabeça. E o imbecil, ao invés de fugir para um lugar cercado de gente, onde os caras não poderiam espancar ele na frente de todo mundo, porque teria gente pra dedurar, ele foge pra um canto isolado! E o bullying obviamente acha ele porque o Sky é um animal. Seu pedaço de asno! E então a sessão de tortura começa. E aqui é tanto acúmulo de burrice que eu não sei quem consegue ser mais animal. O que tá sendo torturado e nem tenta revidar. Irmão, tão torrando seu ovo, filho de uma puta. Bica eles, morde, se mete, tenta fazer algo. Não, as pernas dele não estavam presas. E pra competir com a burrice dele, né, pra competição ficar acirrada, chega o cara pra ameaçar, dizendo que se ele tentasse enganar ele de novo, ele iria vazar o vídeo do que eles acabaram de fazer. Pera aí, a sua ameaça é você divulgar as provas do seu crime? Porque não é dito que esse celular usado para gravar é um celular roubado, ou de uso único. Então esse provavelmente era o celular de algum deles ali. Ele realmente achava que não iria dar merda para o lado dele se ele vazasse o vídeo deles cometendo um crime! E mesmo que por um acaso milagroso não achassem o celular que foi o primeiro a espalhar o vídeo, esse animal o tempo todo tava grudado nesse moleque. Qualquer acéfalo somaria 2 mais 2 e chegaria nele.
Aí o Sky sairia como vítima e ele como criminoso, porque sim, os pais do Sky poderiam processar os responsáveis legais dos agressores, além de que a escola também iria se fuder. Tudo que eles precisariam eram de evidências e já vimos como esses imbecis não faziam questão nenhuma de esconder isso. Nada nessa merda aqui faz sentido. Ficando sem saída, ele decide dar um fim a si próprio. Aí que a Nanou chega, nessa cena ridícula. Bom dia! Já cheguei voando. Não, sério, qual que é a acabou. opção de suicídio? A Nanou ajuda ele a se soltar e então conta o plano para o Sky, de que o maior medo do John, que no caso é o nome do agressor, não falei o nome dele até agora, mas foda-se, era que as pessoas parassem de ter medo dele. Aí a punição dela para fazer isso acontecer é substituir a cadeira dele por um vaso. Mano, por quê? Por quê? Por quê? Se ele preza tanto assim por ser temido, por que ele sentaria nessa merda? E o pior não é nem isso, é a professora tratando isso como se fosse a coisa mais normal do mundo. E ainda pedindo pra ele se sentar e rindo do moleque. Meu Deus, que porra de escola é essa? E a Nanou fica fazendo barulho de peido. Meu Deus do céu, uau, essa é a punição. Ai, meu Deus do céu. Olha, quando acabar essa caceta de episódio, eu vou mostrar um episódio com um caso parecido. Aí vamos ver o que a Nanou de verdade faria nessa situação. Terminada a aula, o Sky atraiu o John para uma sala sem ninguém. Aí a Nanou usa isso para provocar o John, de como agora ele era o palhaço da turma e ninguém tinha mais medo dele. Depois de debochar de uma marretinha na mão de um palhaço, a ferida na mão dele começa a soltar. Pois eu acho, sei lá, eu não entendo de medicina, sou youtuber, pô. Nanou se aproveita que ele tá dormindo e costura com um ponto de ferro a mão de marreta do palhaço nele, para evidenciar como agora ele era o palhaço da turma, uhul. E o exagero de efeito sonoro nessa cena, meu Deus do céu, já deu pra entender que tá doendo. Não precisa de um som estourado no meu ouvido fazendo... Eu entendi que tá doendo. Voltando no mesmo depósito para cobrar quem fez isso, ele tenta espancar a Nanou e não consegue por causa da mão de brinquedo. E vamos fazer um exercício de cognição aqui. Diferentemente dessa série, bora botar o cérebro para funcionar. Vocês acham mesmo que um homem com um histórico extremamente agressivo, instável e que não gosta de ser contrariado poderia ser impedido de espancar uma mulher só por estar com uma das mãos impossibilitada, sendo que ele ainda tinha a outra mão, os cotovelos, os joelhos, as pernas para dar chute, a cabeça para dar cabeçada, a boca para morder ela e ainda estava sendo cada vez mais provocado. Acha mesmo que ele iria só parar e começar a chorar? Sério mesmo? Sério mesmo? Eu duvido. Com o John todo podre no chão, o Sky ganha a chance de finalmente acabar com o John. Mas o fela da puta vem meter um papo de perdão contra um cara que não foi construído motivo nenhum para ele ter pena. E a empatia por alguém pau no cu em uma obra não é algo ruim, se for construído do jeito certo. O Sky pesquisou sobre a Nanou justamente para se vingar. Aí chega a hora e o filho da puta, ele só fala do nada, não. Porra, velho, aí é foda, né? Ô, queridinho, eu gastei 20 reais no Uber pra vir até aqui só pra te ajudar pra tu falar não, seu arrombado! E a própria Nanou disse que acha que não ajudou em nada nesse episódio. E realmente, em nenhum momento ela foi necessária, porque o assunto todo poderia ter se resolvido se o Sky tivesse pelo menos 2 de QI. Enquanto no primeiro episódio do original, as vítimas de um professor assediador não faziam nada por causa de pressão psicológica e por ele ser alguém muito bem visto na escola. Era evidenciado o medo e a impotência delas perante aquela figura. Aí que chega a Nanou, que não tinha nada disso com ele, ela confronta o cara de frente, aí ela consegue vazar os crimes dele. Nesse aqui, ela não serve pra nada. E ainda diz que, nossa, eu aprendi tanto com você, Sky. A Nanou
A Nanou assumindo que aprendeu alguma coisa com alguém no primeiro episódio. Ela vaza com aquela caminhada de edit dela, porque ela não pode se envolver romanticamente com ninguém e bom, acaba o episódio. Enquanto no original demora muito para ter alguma humanidade na Nanou, e realmente quando tem é uma cena melancólica, porque você vê dúvidas nela, parecendo que ela tá realmente se afeiçoando ao menino, mas que infelizmente não pode ficar junto dele. Aqui é só foda-se. Agora vamos para a comparação com o original, com o episódio 5 da segunda temporada. Esse nome aí que eu não sei falar. Ele, assim como sempre, começa com uma narração da Nanou. Dessa vez comentando sobre pessoas que vão com a maioria. Você segue tanto o que as pessoas fazem que você nem ao menos sabe mais o porquê de estar fazendo aquilo. E o episódio focará no personagem K, o presidente estudantil e o encarregado pela cerimônia de iniciação da escola. E no início aparentemente não seria nada demais, até que ele mostra as verdadeiras intenções. A intenção dele com toda aquela cerimônia era fazer de todos os calouros sacos de porrada. Fazer eles serem humilhados, tanto fisicamente quanto psicologicamente. Porque ele agora era o veterano, aquele que manda e os outros obedecem. Tudo com a desculpa de que aquela era a união. Ensinando até mesmo uma música que ressalta um estudo, YouTube, estudo, com poses sugestivas, exigindo que todos dancem aquela música doentia, incluindo meninos. E por se recusarem a fazer, ele então dá a sugestão de fazerem uma centopeia humana. E é aí que a Nanou, a verdadeira dessa vez, Solidariedade entre vocês. Sentiu minha falta? começa a rir e a questionar como aquilo parece mais um assédio do que uma ideia de solidariedade. E a Yuri aparece concordando com a Nanou. E se quiser saber quem é a Yuri, vai ter que ver meu primeiro vídeo de Garota de Fora pra saber. E o K, pra evidenciar a cozice dele, só manda elas calarem a boca e manda todas tirarem a camisa. No fim do dia, o diretor vai cobrar ele porque o vídeo dele humilhando os alunos chegou aos olhos dele e diz como ele não pode deixar essas merdas que ele tá fazendo vazar porque senão vai sobrar pra escola. No dia seguinte, o K... E no dia seguinte. Telefone seu plâncton. No outro dia, o Kairi busca achar o responsável por vazar o vídeo. Que no caso foi a Yuri, porque a Yuri ela ama ver uma lenha sendo tacada na fogueira. Algumas mulheres não procuram nada lógico, como dinheiro. Elas são compráveis, ameaçáveis, razoáveis ou negociáveis. Algumas mulheres só querem ver o circo pegar fogo. Mas ele tem que se preocupar com outro problema. Vazaram outro vídeo. E dessa vez é um que mostra que o K ele já foi um calouro. E que tudo isso que ele faz com os novos calouros foi porque já fizeram aquilo com ele. Nanou assume a culpa e evidencia todos os problemas de estima que ele tinha. Alguém que antes se fudeu agora faz outros se fuderem. Ele, por já ter passado por tudo aquilo, deveria saber bem que aquilo não era uma coisa legal de se fazer. Premissa de personagem que se assemelha muito ao John. Só que aqui é bom. Eita, rimou. Não gostando de ser contrariado e desesperado para mostrar como ainda tinha poder sobre os outros, ele decide punir todos menos a Nanou. E aqui eu volto a comentar sobre como sim, a Nanou tinha trejeitos, mas que eram feitos de vez em quando. Essa porra desse dedo batendo na cara, por exemplo, a Nanou da Rebecca faz isso toda hora. Junto desse beicinho ridículo, que era para fazer o personagem sentir raiva do quanto que ela estava tranquila com uma situação extrema, mas é tão tosco que é impossível comparar que levam essa menina a sério. Tá me dando um soninho. A Nanou tá com sono. Nanou leva K ao limite e ele decide fazer uma brincadeira com o intuito de acertar a Nanou com um taco. Mas a despreocupação dela irrita ele cada vez mais e na hora da raiva, mata a Nanou. E respondendo a pergunta de antes, era isso que aconteceria caso a cena do John fizesse algum sentido. O diretor, por ser um velho amigo do pai de K, ele decide não vazar o caso, mas precisa expulsar o K da escola. E 3 meses depois, K estava em uma nova escola, e mais uma vez na posição de calouro, e pronto para sua cerimônia de iniciação. Só que para a infelicidade dele, a pessoa que seria seu veterano era alguém que ele pensou que não veria nunca mais. Nanou deixa bem claro como ele iria se divertir muito esse ano.
Ela então finge para todos que o K passou a mão na bunda dela, para todos mirarem um alvo no K e fazer dele boneco de todos. Se inicia uma sequência de humilhações e degradações físicas e psicológicas com o K. E como que a Nano tem de bonita ela tem de rancorosa, ela começa a usar as palavras antes ditas pelo K contra ele, isentando ele das atividades como ele fez com ela, mas assim fazendo ele ser um alvo não só dos veteranos, mas também dos calouros que estavam com ele. Depois de um dia inteiro de atividades cansativas dos calouros, a noite chega. Beijo, Nath! E a Nano exige que o K faça uma reverência a um veterano. Só que o veterano não seria ela, e sim um cachorro. Cachorro? Onde? E ele faz. No meio da madrugada, todos os calouros vão cobrar o K, já que foi por causa dele que todos eles se ferraram. Então jogaram ele pra fora do dormitório pra dormir no frio. Nada de cachorros! E se você tá ficando com pena dele, não fique. Ele assim que sai já tenta descontar a raiva no cachorro que não tinha nada a ver com essa história. Eu já me cansei desse cachorro intrometido! Cachorro? Nano solta o cachorro e joga a culpa no K. Não tendo mais um mascote, eles precisariam de um novo. E quem mais seria a opção perfeita para isso? Ele é obrigado a ficar agindo como cachorro o dia inteiro. Até trancafiado em uma gaiola ele foi. E a Nano aparece mais uma vez para ressaltar toda a desgraça que ele cometeu. Desculpa. Tá com pica na boca? Fala pra fora, caralho! Mas aquilo não era o suficiente. Jogando mais lenha na fogueira, a Nano disse para ele que aquilo era apenas o início. No original ela não poupava esforço em enlouquecer a pessoa completamente. K então é solto por Yuri, mas só com o intuito de fazer todos irem atrás dele. Ele sai correndo no meio da mata e se esconde no carro de um homem, finalmente fugindo de todo aquele inferno. Só que não! Ele adormeceu e não percebeu que voltou para o mesmo lugar. E não demoraria muito para acharem ele e voltarem a persegui-lo. Yuri aparece com o corpo do cachorro que ela matou e diz que o K que tinha feito aquilo. K retruca como ele não tinha feito nada daquilo e que tudo era culpa da Nano. O senhor sortudo não tá mais aqui. Matar ele foi covardia sua. Yuri diz que dará um prêmio à pessoa que mais der golpes na cabeça do K e todos se juntam para começar a espancar ele com tacos, assim como ele fez com a Nano, encerrando o episódio com a sua morte. A diferença é nítida. K e John tem essa palmolice de só faz twist porque fizeram comigo. Não, isso não existe. Você se fuder nunca vai ser uma desculpa pra você fazer da vida de outro alguém um inferno, porque essa pessoa não tem nada a ver com o que fizeram contigo. Um episódio mostrou bem as consequências de quem tenta brincar de Deus só porque já foi um mortal. E o outro... bora pro próximo, antes que eu comece a me estressar aqui. Um episódio que quase chegou em aceitável, porque a ideia do tema é realmente interessante. Mas não se engane, porque ele ainda é uma merda. O episódio começa com a narração da Nano, sobre como é patético que existam pessoas que se permitem cair em instintos animalescos, só por causa de uma simples área do corpo, que no caso é a região íntima feminina. 3 garotas vão até a diretoria denunciar um caso de assédio, porque tiraram fotos das suas calcinhas, postaram em um grupo e ainda ficaram dando notas para elas. Tudo sem consentimento nenhum. E por incrível que pareça, a diretora, que também é uma mulher e deveria ser a primeira a sentir empatia pelas meninas, diz que a culpa era delas por estarem com uma saia muito curta, e não dos responsáveis pelo crime. Aquele velho caso de também, olha a roupa que ela tava usando, óbvio, ela tava pedindo pra ser assediada, né? A culpa é dela, não do homem adulto que não consegue se controlar, tadinho. É um caso muito engraçado nas escolas. Bullying? Sei nem o que é. Mas vai inventar de usar um boné, chinelo, ou uma menina inventar de mostrar os joelhos pra ver como é que a escola ficava. Eu não sei vocês, mas quando eu via os joelhos das minhas amigas, eu não ficava roçando nelas que nem um cachorro, não. Eu lembro que na minha antiga escola, uma vez eu tava andando de bicicleta em uma escola abandonada que tinha perto da minha rua, e enquanto eu tava pedalando em uma área meio estreita, o meu pé acabou rasgando em um portão que tava quebrado, enferrujado e com uma pontinha afiada pra fora. E nela que eu me cortei.
Sinceramente, eu acho que foi um milagre não ter pegado o tétano daquela porra, dado o estado daquele portão. Mas mesmo com o pé rasgado, a coisa que eu mais pensava era que finalmente tinha uma desculpa pra eu ir pra escola de chinelo. Não, eu me sentia o fodão, todo mundo de sapatinho, bonitinho, e eu com o pé enfaixado e de chinelo. Não, felizmente o corte foi bem superficial e eu tive sorte pra cacete. Uma semaninha já sarou. A diretora continua com os papos de bosta dela, culpando as meninas e limitando elas. Vocês que fizeram bosta, papapá. E em nenhum momento ela tranquiliza as meninas. Parece que mais que elas que fizeram o crime, na verdade. Elas, pelo menos, usaram a cabeça de tentar falar com um responsável diferente do animal do Sky. Ponto pra série. A Nanou estava na sala ouvindo tudo e a diretora diz para as meninas levarem ela para a sala. E aí as meninas explicam para ela do perigo, dessa gangue que fica tirando fotos escondidas. Nanou entra no time de vôlei para chamar a atenção dos meninos. E é aqui que a série pega esse ponto que eu dei para ela e soca no cu. Porque o foco do episódio vai todo para essa gangue de doente que parece mais vilão de desenho animado de tão caricatos que são. Não para as vítimas do crime. Menos um ponto. Como são 3 arrombados pra punir, o episódio fica sem tempo pra focar nas meninas, que são as vítimas de toda essa palhaçada. A Nanou vai punindo um por um, e quando você vê, o episódio acaba. Do nada. Quando haviam vítimas externas no original, geralmente mostravam a perspectiva das vítimas, pra gerar empatia no telespectador e raiva pra querer que o criminoso seja punido. E cara, era uma ideia excelente de tema para episódio. A série sabia muito bem pegar temas sérios e fazer ótimas críticas. De novo eu vou mencionar o episódio do professor. O assunto é claramente sério e o clima do episódio mostra toda a seriedade. E aqui é tão bobo, sei lá, tipo o Dick Vigarista tentando ganhar a corrida maluca e se dando mal, sabe? Porra, com um tema desses mostra pra gente que tá assistindo o quanto que esse negócio é algo sério. As meninas estão tendo a privacidade invadida só porque os moleques querem vender fotos. Mostra o pavor nelas no episódio, uma fotografia bizarra, um medo, o quanto que isso distrai elas das aulas porque elas estão apavoradas com o que pode ser feito. E se aquilo se escalonar? Mostra elas com medo de falar aos pais por vergonha. Não sei, dá camadas pro episódio, pô. E outra coisa, eu acho que essa ideia de vender fotos pra esquisitos foi uma péssima ideia. Primeiro que pra mim não seria nem grupo, seria uma única pessoa, porque assim teria tempo pra desenvolver outras coisas. E seria um moleque nojento mesmo. As fotos seriam pra ele, não pra vender. Pra escancarar e passar uma lição de empatia pra muitos homens. Eu já fui um moleque de 13 anos, já passei pela puberdade, sei muito bem como a nossa mente fica nessa fase. Mas toda a situação que tá rolando com você não é desculpa para agir de maneira criminosa com as meninas, que também estão passando por uma puta bagunça de sentimentos, de hormônios e tudo mais. Mas é só umas piadinhas, só uma fotinha, não é nada demais. Puta que pariu, se coloca no lugar delas, ter todo o íntimo violado só porque você quer bater seu miserável, sendo que o que mais tem é mulher que faz isso de graça na internet. E com o mais importante de todos, consentimento. Caralho, cara, é pra ficar maluco uma porra dessas. Voltando ao episódio, a gangue dos arrombados bota uma foto da calcinha da Nanou a jogo no grupo e conseguem o pix dos esquisitos para irem atrás dela. E a diretora ainda fica tentando arrumar desculpa pra toda essa barbaridade. E pior ainda, ela vai culpar uma das meninas por ter botado o assunto a público, botando pau na mesa e dizendo: quem manda aqui sou eu, se achou ruim toda essa situação deveria ter se cuidado melhor e tal. E botar essa mulher como também vilã do episódio eu achei muito paia. Eu sei que era pra expor uma hipocrisia com ela por ser mulher, deveria ajudar as alunas, mas se importa mais com regras do que com a integridade física e moral delas. Mas eu acho que se fosse, sei lá, um diretor velho e bem nojento seria bem melhor, porque evidenciaria mais ainda a crítica de as vozes das meninas não estarem sendo ouvidas, porque ele não é uma mulher, ele trataria aquilo como se fosse algo qualquer, tipo, são garotos fazem isso mesmo, nessa idade, eu era muito pior que eles. Uma cena com uma vibe parecida com a Cecília de... A Cecília, após uma tentativa de tirar a própria vida, é questionada por um doutor. What are you doing here, honey? You're not even old enough to know how bad life gets. Obviously, doctor. You've never been a 13-year-old girl. O porquê dela fazer isso? Ela era tão nova, não tinha idade para pensar naquelas coisas. Aí que ela retruca.
Doutor, tá na cara que você nunca foi uma garota de 13 anos. Não, quando eu ouvi isso aí a primeira vez, isso foi mesmo que um tiro em mim. Eu fiquei papo de 10 minutos com o filme pausado, só refletindo aquela frase. Isso é verdade. Nem eu e nem ele. Como será que deve ser? E esse episódio deveria causar esse efeito em quem tá assistindo. Reflexão, pena e empatia pela dor das meninas. E satisfação ao ver os responsáveis terem a punição merecida. Por isso que eu fiquei tão puto com esse episódio. A ideia era excelente, mas a execução foi uma merda. E tem um episódio depois que vai ser a mesma coisa. Só que o caso é pior ainda porque nem sequer deveria ser um tema de Garota de Fora. Pelo menos pra mim não faz o menor sentido esse tema estar em Garota de Fora. Nano pede para ela seguir o conselho da diretora. E começa uma caçada por qualquer câmera escondida que possa ter pela escola. E a Nano acha facilmente porque a câmera estava escondida em um boneco bonitinho. Certamente estou invisível. Oi, Drax. Droga. Como se já não bastasse fazerem uma merda dessas, os caras ainda são burro. Nem pra fazer crime serve. Esses trouxa botam a porra da câmera no único objeto que chama a atenção na sala inteira. E no meio da noite os três bolam planos para conseguirem a foto da Nano. Implantam câmeras em tudo quanto é lugar. E se fossem qualquer uma, teriam conseguido as fotos, mas como estamos falando da Nano, óbvio que não daria certo. Mas uma parte legal do episódio é que a Nano ao decorrer dos dias vai usando saias cada vez mais curtas, só para provocar mais e mais a escola. E isso realmente foi uma ideia que eu achei da hora. A pepequinha da Nano é mal assombrada. Eu admito. Eu ri. E durante essas tentativas de tirar a foto da Nano, apareceu uma rola, miúda, peluda e feia. Aí dois começaram a dar risada, mas um percebe que aquela era a sua rola feia. E a Nano não perde tempo para cutucar a ferida dele. Uau, essa é a punição dele. Nem pra ela expor a rola feia dele pra todo mundo ela serve. Meu Deus do céu. E o resto do episódio, como eu disse, vai ser só focado em ir atrás desses três moleques. E o próximo é um animal que coloca uma câmera no sapato para conseguir a foto dela. Mas quando eu falo que ele é um animal, não é brincadeira. Ele realmente achou que ninguém suspeitaria disso aqui? E o pior é que o imbecil ainda fica dando as encaradas na câmera pra ter a certeza de que tá certo. Na frente dela! Mano, como é que esses caras não foram pegos antes? Porque é muita incompetência. Eu acho que pra não pegar esses caras é só você não querendo mesmo. Devia tá rolando uma corrupção na escola, talvez, porque é a única explicação pra esses caras ter passado tanto tempo sem nunca ter sido pego. Ele tenta enganar a Nano, mas ela é mais rápida e manda comandos para o cachorro morder as partes íntimas dele, tornando ele monobola. E o cara tá tendo o saco mastigado e nem tenta revidar, ele só fica lá gritando. O que a galera dessa série tem contra revidar ataques, mano? E as meninas escrevem fanfics de um homem que com um cachorro pra zoar ainda mais é um monobola. Deve estar tão humilhado! Só sobrando um moleque pra fuder, a Nano aparece na porta dele, ele convida ela pra entrar e aparece com um monte de bebida, só pra fazer ela ficar apertada e ir no banheiro, onde ele tinha posto uma câmera. Entende agora o que eu falo quando eu digo que parece plano de desenho animado? Quem em sã consciência pensaria nessa ideia e diria mentalmente, arrasei. Yes, eu nunca falei com uma mulher. É muita burrice, mano. A suspensão de descrença vai pra puta que pariu com isso aí. A Nano só vai embora porque é óbvio que isso não faria efeito nela e o cara ainda fica puto. Depois de muitas tentativas falhas de tirar a foto da Nano, eles decidiram ir na raça. Encurralam ela em uma sala e a Nano usa a força bruta pra fazer um deles finalmente tirarem a foto dela. Eu acho que eu já comentei já, né? Como eu não curto quando ela parte pra força ao invés de usar a cabeça. Mas isso é só uma opinião minha. Ele consegue tirar a foto, mas ela não carrega de jeito nenhum. Mas depois de muita insistência ela finalmente carrega e eles vendem a foto para os esquisitos. E então decidem tirar o leite pra ela. Só que um deles, cumprindo bem o papel de animal, não trancou a porra da porta. E aí vemos que a diretora é a mãe de um deles. E chega o dia de uma cerimônia do Dia das Mães na escola. Só que de repente, no grande telão, todas as fotos das partes íntimas das meninas que eles tiraram surgiram de repente. E a Nano assume a culpa, ao mesmo tempo que questiona quem é verdadeiramente o errado aqui.
E ela, junto de outras meninas, expõe todos os que tiraram as fotos, fazendo a mãe de um deles ali passar mal, e nesse único instante que ela cai, um fela da puta reconhece que a suposta foto da Nanô era na verdade da diretora. Sim, o moleque leitou pra própria mãe. Eu só tô rindo porque os dois são lazarentos e eles que se lasquem, tá? Mas é uma situação muito bizarra. E quando eu achei que todo mundo ia quebrar esses arrombados de porrada, dando pelo menos um final decente para o episódio... Pega ele, ele é Jack, o Jack aí, ó. Pega o Jack, pega, junta. Bora todo mundo batendo no Jack. Não. Simplesmente amarraram eles e o castigo é a Nanô levantar a saia e mostrar a calcinha com o nome Nanô e escrito Garota de Fora. Por quê? Não, sério. Eu tô com uma dúvida genuína. Por quê? Não era isso que eles queriam desde o começo? Por que agora estão tratando isso como algo ruim? Eu entendi a referência à laranja mecânica, mas o que tem a ver ela mostrar a bunda, caralho? Queria me pegar, mas pena que eu sou a garota de fora e eu me pego primeiro. Quanto mais eu tento buscar lógica nessa merda, mais puto eu fico. É sério, eu tô passando mal. E pasmem, acreditem se quiserem, mas esse aqui é o episódio menos pior da temporada. É sério. Eu estou com medo. Então, eu fiquei um pouco em dúvida sobre qual episódio do original que eu poderia pôr de comparação com esse aqui, porque ele tem semelhança com vários episódios, mas eu acho que no fim das contas o único que poderia ser escolhido era também o segundo episódio da primeira temporada, Pedido de Desculpas. Esse episódio tem uma premissa parecida na parte de alunos prejudicando uns aos outros por causa de motivos egoístas, só que a diferença é que no original, um grupo de meninas também está envolvido na merda, não só meninos. Mas o tesão dos moleques pela Nanô também é algo presente no episódio. O episódio começa com a narração da Nanô comentando sobre pedidos de desculpa, invalidando a utilidade deles, já que humanos sempre cometem mais e mais erros. Pedidos de desculpas parece que servem mais para futuros erros do que para um erro presente. E então corta para a Nanô mais uma vez chegando a uma nova escola, atraindo olhares por onde vai, como ela sempre fez, já que a sua figura dificilmente é de se passar batida. A pele macia, boquinha rosada, olhos ingênuos, os garotos encaram a menina que nem urubu vendo carniça. E a ânsia para saberem quem era a tal menina misteriosa era gigante. Lembra aquilo que eu falei sobre a Nanô antiga, ela conseguir muito bem fingir personalidades? Esse aqui é um dos casos. No episódio da calcinha, a Rebecca não tá diferente de como ela é toda a série, com o jeito caricato e besta da Nanô dela de agir. Mas aqui, a Kitty, o físico dela e as expressões conseguem muito bem mostrar essa persona de menina ingênua, novata bobinha, que não sabe de nada ainda, podendo enganar mesmo a gente, que sabemos do episódio passado com o professor como ela era de verdade. Nanô questiona suas colegas e Tim e tal sobre quem são os meninos que a estavam observando, e elas respondem a ela. E olhem bem a atuação da Kitty nessa cena. Onde é que a gente parou mesmo, hein? Vamos E seguir. Tim, quem são aqueles meninos? Ignora eles, Nanô. Você gosta deles? Eles são muito bonitos, mas já tem tantas fãs, não dá pra competir com elas. E começam a se formar várias dúvidas dos alunos sobre quem é a Nanô, com muitas conclusões precipitadas e até mentiras sendo contadas. As meninas dizendo que ela fazia plásticas, que o rosto dela era falso, e os meninos doidos para pegarem ela. E embora a cena dela dançando pareça tosca à primeira vista, ela tem um motivo por trás. Não é só uma cena de dança aleatória colocada do nada, né? A inveja e o desejo. Estes são os sentimentos que até certo ponto seriam normais. Mas vamos ver como eles estão sendo tão intensificados que as consequências serão sem volta. Os dois primeiros episódios do original apresentam muito bem as duas principais características da Nanô, a extrema astúcia e todo o mistério que ela traz consigo. Ela é realmente uma anomalia. Um dos meninos tenta chamar a atenção da Nanô com uma das amigas que ela fez naquele dia, e ela provoca a menina por ser gordinha, com mais uma vez o sorriso malicioso escapando. E dá pra perceber que ela tá aos poucos construindo algo com essas meninas, mas que a gente ainda não sabe o que é.
E mais uma vez os meninos se aproveitam das meninas para conseguirem chamar a Nanou para a festa deles. E um dos 3 imbecis deixa escapar que o plano era embebedar a Nanou para deixá-la mais facinha. E é nessas horas que eu agradeço por ter sido invisível na minha escola, viu? Porque pensa, você vai pra estudar e tem um gramunhão desse de cair na paciência de ficar lidando com essas desgraças aí. Tá maluco? E mais fofocas eram contadas sobre a Nanou, que ela era arrogante, que dava pra todo mundo, e os meninos ainda loucos para comerem ela. Quando as 3 estavam prontas para irem embora, mais uma vez um menino aparece e pede ajuda com a lição para tal, mas era só para poder olhar para a Nanou. E aquilo deixou ela devastada, porque ela gostava daquele imbecil. Não sei porquê, mas ela gostava. E com as duas cheias de ódio da Nanou, elas finalmente chegaram onde Nanou queria. Elas aceitaram o plano de dopar a Nanou. E assim como a cena do remake, onde tentam ludibriar a Nanou com bebidas, eles fazem o mesmo aqui nesse episódio. Só que ao invés de não rolar nada, ela cai dura. Mas uma luz paira sobre as meninas e elas têm um momento de lucidez finalmente e dizem: esperem! Tudo bem vocês comerem ela sem consentimento. Só não façam isso na nossa frente. Esquece o que eu disse. E então a Nanou é levada para o quarto e começam a tirar sua roupa. Daí ela acorda, questionando do porquê não estavam pedindo a permissão dela. E o moleque, que estava todo corajoso e se achando, foi só ela acordar que ficou mansinho. Ele pede desculpas e diz que não era a intenção dele. Olha, Nanou, desculpa, eu ia sim foder sua buchetinha, mas era porque eu pensei que você não ia acordar. Foi mal. Ela provoca mais ainda ele, que tem a cara de pau, de falar que ama ela. E a Nanou também tenta conversar com as meninas, sugerindo que trocassem de lugar com ela, já que elas que gostavam tanto dos meninos. Aí que se mostra por que a Nanou estava provocando tanto elas, para fazer essa inveja delas ultrapassarem muito a moralidade, a ponto de virarem cúmplices de um crime. Elas são tão culpadas quanto os moleques, não deixam a Nanou sair e dizem que ela só vai sair quando der pra todos os meninos. Aí o cara que tava pedindo desculpas para ela se cansa de tentar ser correto e vai pegar ela à força. E tava ele lá metendo nela enquanto ela não tava nem aí. Só que na hora da raiva por estar só debochando dele, ele enforca ela e ela acaba morrendo. Percebendo que fizeram merda, decidiram enterrar ela e todo mundo ficou se lamentando pro cadáver da Nanou. Nossa, desculpa, Nanou, não era para ser assim. E caso eles pudessem ter só mais uma chance, eles fariam diferente. Então ela acorda e... Mata ela! Mata ela você! Esquece. Esses aí é caso perdido. E acredite se quiser, eles pedem desculpas de novo. Chega o dia seguinte e a Nanou surge como se nada tivesse acontecido. Todos obviamente ficam desesperados e tentando formular teorias do porquê ela estava ali. Não tinha como ser ela. Eles viram ela morrer. E ela vai brincando e brincando para enlouquecer eles cada vez mais. Nanou vai na casa onde rolou a festa para buscar seu celular e que todos estavam para tentar entender quem era aquela Nanou. Ela entra no quarto e mostra como todos ali foram gravados. O envolvimento de todos eles no crime já era claro. Agora só faltava compartilhar. Eles partem para cima dela, matam ela de novo e levam para o mesmo lugar que enterraram seu corpo antes. Só que ela se levanta mais uma vez e deixa eles em um ciclo onde eles matavam ela e ela magicamente aparecia em outro lugar. E ela continua perseguindo eles e eles de novo se desculpam e é assim que acaba o episódio. Eles fogem de medo dela e ela aparece no dia seguinte para continuar atormentando, enquanto ela comenta sobre o quão inúteis são as desculpas humanas. Não adianta de nada usar desculpas para passar pano para atrocidades cometidas. Nesse episódio do original, você nota como o clima é bem mais sério. O crime é realmente tratado como crime e apesar de achar que o grupinho de Zé Cu poderia se foder bem mais, ainda assim a crítica funciona. Comentários maldosos sobre uma colega de turma só porque ela tem algo que você não tem é algo que é muito frequente nas escolas. Além de pessoas que não lidam com as consequências dos próprios atos, tentando só fingir que nada aconteceu, sentimentos negativos que não te permitem enxergar o correto e você acaba cometendo atos que nunca pensou que cometeria. E falando sobre comentários, vamos lá para o pior episódio do remake que genuinamente me deu vontade de cometer um crime de ódio.
Ou seria o caso se esse vídeo aqui já não estivesse grande demais. Bem, eu já expliquei todo o caso no começo, não vou ficar me repetindo aqui. Vão ter mais 2 vídeos que vai ser abordando o 3º e o 4º episódio. E depois o último, que é o 5º e o 6º. Aí conclusões finais, blá blá blá, e finalmente acaba esse vídeo. E eu não vou mais precisar ver a cara da Nano. Enfim, é isso mesmo, é só isso mesmo. Obrigado por tudo, beijo, tchau, tchau, tchau. Tô com sono.